Olá, hoje iniciamos uma nova temporada do programa Ideias em Debate. Dessa vez, o foco será mercado, negócios e inovação. Para ser o programa de estreia dessa nova temporada, vamos receber o advogado e empresário Denis Cavalcante, vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Piauí, FEComércio, e o empresário e contador Tertulino Passos, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí, o Sindilojas. É sabido que a economia mundial passa por um momento delicado. Tivemos a pandemia provocada pela Covid-19, que ceifou milhões de vidas pelo mundo e paralisou o comércio. Os problemas provocados pelas crises migratórias e ainda a crise energética acentuada pela guerra da Ucrânia, e que ainda prejudicou o escoamento da produção agrícola daquele país. Mais do que nunca, as empresas precisam estar unidas para que assim se fortaleçam e juntas possam enfrentar os problemas advindos desse cenário econômico complexo e difícil. No Brasil, as empresas estão organizadas e vinculadas entre si por forças de suas respectivas confederações, que, por sua vez, são formadas pelas federações que têm os sindicatos como associados. Mas qual a efetiva importância desses sindicatos e das federações? Qual o trabalho que desenvolvem e que tem desenvolvido, mais especificamente, a FEComércio e o Sindilojas no Piauí? E como têm contribuído para que os empresários enfrentem esse cenário econômico de crise? Afinal, estamos de fato em um cenário econômico de crise? Estes e outros assuntos serão debatidos no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação. Para saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias e Debate, nos acompanhe nas redes sociais, @ODiaTV. Sejam bem-vindos. Eu vou iniciar esse nosso bate-papo aqui fazendo uma pergunta ao Denis. Queria, Dr. Denis, que o senhor nos explicasse sobre a FEComércio e o seu papel na sociedade, né, de um modo geral, e para os empresários em particular. Qual o papel da FEComércio? Bom, primeiro um prazer estar aqui com o grande amigo Tertulino, com o amigo Campelo, para essa discussão e para esse embate de ideias. Bom, Campelo, a Federação do Comércio tem um papel primordial na nossa economia. Ela organiza de forma macro o trabalho das atividades sindicais patronais aqui no Estado. Hoje a Federação do Comércio do Estado do Piauí é composta por 24 sindicatos que atuam na ponta junto aos seus representados. E a Federação do Comércio, ela subsidia, através de apoio logístico, apoio representativo frente ao poder público, estes sindicatos, levando os anseios daquela categoria, como, por exemplo, o Sindicato do Comércio de Produtos Farmacêuticos do Estado do Piauí. Então, a Federação do Comércio ela vai lá e ela dá o suporte que o sindicato precisa para atuar na ponta junto aos empresários daquele segmento. E mais, a Federação do Comércio possui 2 braços fortes sociais presentes aqui no Estado, que é o SESC e o SENAC. O SESC é responsável por um trabalho de lazer e bem-estar, cultura e educação daquele trabalhador do comércio, do comerciário e de seus familiares. E o SENAC, de igual importância, é responsável pela qualificação da mão de obra do empresariado local. Então, a Federação do Comércio coordena a atividade sindical patronal macro e também possui esses 2 braços sociais fortíssimos, que é o SESC e o SENAC. Tá certo. Vou passar a palavra ao Tertulino Passos, fazendo também a mesma pergunta, né? A gente sempre ouve falar no Sindilojas. Então, qual o papel do Sindilojas, Tertulino? Seja bem-vindo também ao nosso programa e explique sobre a importância do Sindilojas para o empresariado e para a sociedade, né, também, claro. É um prazer estar aqui com você, Campelo, com você, Denis, aqui, né, o vice-presidente da nossa federação. Bom, o Sindiloja, ele, como os demais sindicatos, como o Denis falou, ele faz parte da Federação do Comércio, né, que é a FEComércio do Piauí.
e pela qual ele atua na base, né? Aqui a gente chama, ele atua na base, exatamente na base empresarial, dentro de cada segmento econômico, dos quais são representados, no nosso caso, é o lojista, o varejo lojista, que a gente está imbuído nessas campanhas, exatamente a gente está ali vendo os anseios de cada categoria econômica e dali trabalhando para que você possa desenvolver cada vez mais o setor econômico, né? Então, como a gente sempre fala, nós trabalhamos da base. Se a gente for fazer uma comparação com a política partidária, nós somos a parte das prefeituras, é aquele que trabalha na base, diretamente com aquelas pessoas que estão exatamente precisando de toda a infraestrutura. Então, a gente leva as demandas para a federação, por exemplo, aquilo que não consegue resolver é levado à federação, principalmente essa parte social, né? Como o Dr. Denis falou, existem os 2 braços sociais do sistema do comércio, que é o SESC e o SENAC, cada um nas suas competências, e essa parte da parte econômica, desenvolvimento econômico, de convenção coletiva, de representação junto às prefeituras, os órgãos do Estado, notadamente naquilo que afeta diretamente a atividade comercial, que é exatamente as prefeituras municipais nas suas secretarias de finanças, nas secretarias de meio ambiente, por exemplo, que são áreas que a gente está ali atuando diretamente. Na parte do Estado são exatamente as secretarias de desenvolvimento econômico e secretaria de fazenda, que são aquelas que a gente atua mais nesse momento, que é aquilo que afeta diretamente os setores da nossa atividade econômica. Então, a gente está diretamente trabalhando e aquilo que a gente não consegue, obviamente, a gente vai atrás da federação, porque ela é que realmente ela tenha o guarda-chuva para que ela possa fazer tudo aquilo que a gente não consegue, ela está lá lhe dando suporte, né? Seja o suporte logístico, seja o suporte técnico e também o suporte jurídico também. A gente conta com a federação, não só os sindicatos aqui do nosso estado, mas isso em todo o Brasil, é dessa maneira, né? Aquilo que o sindicato não consegue fazer, ele conta com a federação do seu estado para poder resolver todo esse problema, principalmente da área jurídica. Se você me permitir, Campelo, sim, claro. Vou até exemplificar com um caso concreto a atuação da Federação do Comércio. Alguns anos atrás, o Sindicato do Comércio Atacadista aqui no estado do Piauí pleiteava junto à Secretaria de Fazenda, salvo engano o secretário era o Antônio Neto, à época, uma diferenciação na alíquota de ICMS para a categoria, porque os empresários desse segmento diziam estar em desvantagem aos outros estados aqui do Nordeste. Então, o Sindicato do Comércio Atacadista do estado do Piauí pleiteou junto à Secretaria de Fazenda e não logrou êxito na primeira tentativa. Eles convocaram a Federação do Comércio para esse debate e a Federação do Comércio conseguiu, junto com seu corpo técnico-jurídico, junto com a influência do seu presidente, junto com todo o conhecimento e a força da federação, reverter isso. E o secretário foi sensível à época e foi feita a correção na tabela do ICMS e prestigiou essa categoria. Então, além dos braços sociais, que são muito fortes aqui no estado, a federação ela também representa esses interesses de uma forma macro, né? Sem passar por cima dos sindicatos que representam na ponta, mas está ali como um guarda-chuva, assim como o Tertulino falou, pronto para defender os seus interesses. Eu acho muito importante a gente esclarecer realmente isso para a população, né, para as pessoas, para compreenderem o funcionamento de todo esse sistema, né, que envolve também o que está envolvido pela confederação, no caso do comércio, a Confederação Nacional do Comércio. Então, as confederações, as federações dos sindicatos, elas têm uma representatividade muito importante para a sociedade, já que representam esses interesses também dos empresários e do próprio desenvolvimento do comércio, no caso aqui de vocês, do desenvolvimento do comércio aqui no estado do Piauí. E falando nesse desenvolvimento do comércio, nós iniciamos o programa falando de crise, né? Dessa crise. Como é que tem sido a crise para o comércio? Ela tem o comerciante, o empresário, ele tem sentido de fato essa crise que a gente vê decantada em nível mundial? Ela tem afetado realmente o empresário no comércio?
O que vocês têm sobre isso, né? Bom, ela de certa forma ela afeta, né? Ela afeta que as pessoas que têm comércio externo como interno, né? Então, em nosso estado, por exemplo, aqui nós tivemos uma crise, né? Saímos de uma crise sanitária, que foi exatamente a crise do coronavírus, onde tivemos praticamente 2 anos de lojas fechadas. Então, isso foi muito terrível para toda a nossa atividade econômica, né? Então, a gente teve que se reinventar para poder você estar aí trabalhando e tentando sobreviver. Teve muitos colegas que não conseguiram baixar as portas nesse período, não conseguiram levantar, mas a gente está aí trabalhando nesse ponto. E depois veio novos ingredientes, né? Que foi exatamente a crise da guerra da Rússia, né? E mais toda essa problemática. Aí o cara diz, o que tem a ver uma guerra lá na Rússia para afetar no comércio de Teresina ou do estado do Piauí? Tem tudo a ver. Por quê? Porque tudo isso hoje a gente vive numa economia globalizada. Então o que afeta lá num determinado local, ele afeta aqui, em todos os locais aqui. Então, por exemplo, nós tivemos vários problemas de escoamento de produção, de trazer produtos para cá. Por exemplo, a crise do petróleo, ela afeta diretamente o nosso transporte. Quer dizer, nós tivemos vários problemas de transporte em relação a trazer mercadorias do sul e sudeste do país para cá, para o estado do Piauí, exatamente em decorrência dessas crises do transporte em decorrência do petróleo. Quer dizer, subiu o preço do petróleo porque nós não tínhamos petróleo, e na parte de importação estava vindo muito pouco, então tudo isso afeta. Então isso foi uma gigantesca operação para que todos os lojistas, todo o pessoal, todo empresário da área de varejo comecem a repensar como deve ser feito, de que forma deve ser feita a sua atividade econômica. Então, isso que vem de certa forma afetar essa parte de desenvolvimento, mas também ela traz alguns benefícios, que é exatamente o desenvolvimento em relação à logística, de como você vai operar determinados produtos. Então, tudo isso são pontos que a gente deve refletir nesse momento com tudo que está acontecendo. Denis, nesse cenário, né, que foi colocado e apontado aqui pelo Tertulino, dessas crises provocadas, né, por diversos fatores externos e que afetam efetivamente a realidade do comércio, a federação, ela tem alguma ação específica, ou tem desenvolvido, ou tem estudado alguma ação específica para tentar minimizar os efeitos dessa crise no comércio ou nos bairros mesmo, os comerciantes que estão nos bairros, ou aqui na capital diretamente? Como que tem feito alguma ação nesse sentido? Campelo, nesse ponto específico, o que a Federação do Comércio tem feito bastante, e isso não é uma especificidade da FEComércio aqui no Piauí, é escutar os anseios do empresariado da ponta e, através de um programa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, chamado RENALEGES, nós levamos essas demandas para o âmbito das nossas casas legislativas. E lá, a CNC, com seu corpo técnico jurídico, faz uma defesa dos interesses da categoria junto aos nossos legisladores. Então, foi possível ver, no período da pandemia e no pós-pandemia, algumas ações propostas pelo governo que partiram das casas legislativas. Apoios como o Pronamp e outras medidas que ajudaram os empresários a não fecharem as suas portas. Então, numa forma macro, eu até diria que a pandemia aproximou muito o empresariado da Federação do Comércio, né? Por muitos momentos, o empresário se viu órfão de uma defesa, muitos queriam a todo custo manter as portas abertas e nos procuraram, e a gente ali ia levando aquelas demandas para a CNC, e no âmbito da RENALEGES isso é atuante e é diário e acontece a todo momento. Lá a CNC briga para que medidas sejam tomadas em benefício dos empresários. Okay. O mercado atual tem aberto espaço para a inserção de novos negócios através das startups.
empresas que buscam inovar e trazer soluções para seus clientes. A fim de explorar essas possibilidades, apresentamos no Ideias em Debate o quadro Espaço Inovação. É difícil botar uma casa em ordem. Contas de água, energia, internet, manutenção e tem situações inesperadas. Fora um vazamento, aí vem uma infiltração, fora a convivência com a família, que na maioria das vezes é preciso de muito jogo de cintura. Agora imagina só os desafios para quem vive em um condomínio. Tudo precisa de aprovação, é muita gente de todo jeito, vivendo em um mesmo ambiente e muitas responsabilidades também para quem vai administrar. O condomínio cuida desde as questões financeiras até a parte de manutenção, gestão pessoal, atendimento aos moradores. E se a empresa que administra e o síndico não forem organizados, pode esperar, é dor de cabeça na certa. Mas a tecnologia veio para facilitar tudo isso. Sabe esses boletos que colocam debaixo da nossa porta e a gente dependia para pagar a taxa de condomínio? Ou esses avisos importantes que botam colado nos elevadores, eles também estão desaparecendo. Isso porque as empresas estão começando a se modernizar, utilizando aplicativos para auxiliar na gestão. E quem é especialista nisso é o empresário e analista de sistemas Rafael Tataia. Ele entrou na área de tecnologia com apenas 15 anos e aos 19 já havia criado o primeiro site. Foi para fora do país para estudar e voltou com uma bagagem cheia de conhecimento. Hoje, aos 32 anos, já tem uma empresa com alguns sócios e um dos trabalhos que tem tido os melhores resultados é o Housing App, um aplicativo utilizado por condomínios para facilitar a comunicação entre gestores, síndicos e moradores. A nossa ideia foi trazer mais comodidade para quem mora nos condomínios e mais simplicidade e praticidade para quem gere. Ou seja, os condôminos eles podem fazer reservas de áreas comuns direto no aplicativo, um salão de festa, um campo de futebol, sem ter que falar com ninguém, faz de forma automatizada, vendo a agenda de cada espaço. Eles conseguem reservar ou agendar uma visita, digamos, eu vou no seu condomínio e você agenda uma visita, a minha visita lá, então você coloca meu nome, quando eu chegar na portaria eu já vou ter um código de acesso ou um QR Code que eu posso mostrar para o porteiro e quando ele me liberar você vai receber uma notificação, então algo bem mais prático do que você ligar para a portaria, anotar o nome do convidado, o horário e tudo mais. E até fica mais fácil, porque se for um condomínio muito grande, como a gente tem exemplo aqui na cidade, lotes de mais de 1000 lotes dentro do empreendimento, fica difícil no final de semana um porteiro gerenciar essa quantidade de papel. Então, para o porteiro, a praticidade de ter tudo mais fácil, mais rápido. Para o gestor, também ele vai ter mais informações sobre quem mora lá dentro, então o nível de satisfação, a gente tem lá dentro o segundo envio de boletos, a gente tem enquetes que geralmente a administração faz para saber como é que está o sentimento perante a administração pelos condôminos, ou seja, eles podem pesquisar o que vocês estão achando da segurança, o que vocês estão achando da portaria, o que vocês estão achando do aplicativo, e lá dentro do próprio aplicativo eles vão responder, vão dar pontos positivos, negativos, para que tudo isso seja melhorado. Então o gestor ele acaba tendo mais informações sobre o empreendimento do que ele poderia ter se tudo fosse no papel, digamos assim. O aplicativo promete transformar a gestão com uma comunicação transparente, mantendo moradores bem informados através de documentos, e-mails e notificações, organização financeira com controle de gastos, inadimplentes, fornecedores e funcionários do condomínio, gestão de conflitos, com um processo prático e organizado para atender chamados de moradores e enviar advertências para as unidades, e segurança do condomínio, com o controle da entrada e saída de pessoas e veículos, otimizando a portaria com as visitas agendadas no próprio aplicativo. O primeiro cliente da empresa do Rafael nesse formato foi um condomínio de luxo na Zona Leste, que tem um faturamento mensal de em torno de R$700 mil. Ou seja, é preciso de muita organização para administrar. Deu tão certo que 3 anos se passaram e o condomínio continua com o mesmo app. Nosso mercado aqui no Piauí está crescendo muito, tem vários incentivos para a área de inovação, de tecnologia. E aqui a gente está em busca do nosso primeiro unicórnio, digamos assim. O unicórnio são aquelas empresas de base tecnológica com alta escalabilidade, com o valor de mercado acima de $1 bilhão. Então, assim, aqui no Piauí a gente ainda não tem nenhuma. E a gente está nessa corrida junto com a comunidade para fazer com que saia daqui o nosso primeiro unicórnio. E eu estou trabalhando duro para que a gente tenha o potencial de crescer até lá. Gestão de condomínio com auxílio de aplicativo.
Uma inovação que promete facilidade, organização e economia de tempo e dinheiro. Bom, como a gente viu, as startups elas têm ocupado um espaço e têm sido também uma alternativa importante para o empreendedorismo, né? Então, por isso que estamos com esse quadro dentro do programa, para que esse espaço inovação, para apresentar essas ideias criativas e essas startups que têm feito bastante sucesso aqui no Piauí, inclusive com premiações para esses empreendedores. E voltando aqui à própria temática, né, da crise, e com as ações talvez que o Dr. Denis colocou, que a FEComércio, a federação tem encampado essas ações para desenvolvimento, a gente tem visto, mesmo apesar das crises, ressalte-se, né, um aumento nas vendas do comércio varejista. O que tem decorrido esse aumento, Tertulino? Tem alguma razão específica? São por força dessas ações ou o próprio mercado vai se aquecendo aos poucos? Estamos aí chegando no final de ano. O que você vê esse aumento? Bom, na realidade, o que está acontecendo? O que aconteceu, né? Com a pandemia, houve, como o Denis falou, houve uma junção aqui de ideias, né? E as pessoas se aproximaram mais das entidades. Então, se aproximando mais das entidades sindicais, notadamente os sindicatos, as federações e a confederação, e também veio junto a tecnologia, né? Essa tecnologia. Com o advento do desenvolvimento da tecnologia, que nós avançamos aí vários anos que estavam parados. Eu acredito que essa tecnologia já estava lá, no ponto lá, e estava lá adormecida. Com a pandemia, a gente trouxe todo esse desenvolvimento econômico e veio junto com essa parte da tecnologia. Hoje nós temos aqui o desenvolvimento das startups, principalmente na área de alimentos. Por exemplo, aqui em grandes mercadinhos, em condomínios que nós temos hoje, foram criadas várias startups nessa área, coisas que a gente nunca imaginava que tivessem produtos para venda em condomínio durante 24 horas ali dentro daqueles condomínios ali. Então, nós temos essa parte do desenvolvimento econômico. Então, essas vendas vieram exatamente dessa parte do desenvolvimento da tecnologia. Então, a tecnologia ajudou muito. Muitas empresas foram adeptas à tecnologia, principalmente controle, que elas tiveram que fazer o controle do produto em si, controle financeiro e controle do cliente. Então, eles começaram a ter uma reserva de mercado, vamos supor assim, daqueles clientes que eles estavam ali, e dali eles começaram a trabalhar toda aquela clientela que eles têm ali. Rede social, em mídias eletrônicas. Então, a parte de redes sociais e de mídia eletrônica, ela foi bastante importante nesse desenvolvimento agora. Isso tem transformado isso em vendas. A gente percebe isso automaticamente. Não foi à toa que a maioria dos sindicatos cresceram também, principalmente junto aos seus associados. Como é que eles cresceram? Você percebe o crescimento quando você vê muita cobrança do próprio lojista naqueles sindicatos. Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo dali. E aquilo que você não consegue, corre para a federação. Corre para a federação. Então, você cresceu muito, e cresceu isso por conta da mídia. Isso você percebe esse desenvolvimento econômico e o crescimento de venda nesses setores pela tecnologia, né? Bom, nossa conversa está muito boa, mas vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes com o quadro Insight Empreendedor e com os convidados aqui no estúdio. Até já!